Querido pastor, antes mesmo do seu nascimento, Deus sonhava com você. Sua vida, seu ministério, seu pastoreio nasceram primeiro no coração do Pai. Um grande desafio Deus já sabia que teria pela frente. Ele te escolheu, Ele te capacitou e Ele segue te sustentando. Ser pastor é muito mais do que administrar uma igreja, muito mais do que ser pregador. Ser pastor é zelar pelas ovelhas que carinhosamente Deus lhe confiou. É ser pai delas, festejar suas conquistas, chorar suas dores, corrigir com amor quando preciso for. É ser firme, mesmo quando a emoção tenta controlar a razão. É saber que muitas vezes será mal interpretado, quem sabe até julgado, se sentir solitário. Ser pastor é renunciar à sua família para cumprir o seu chamado e ainda assim fazer com que seu ministério dentro de seu lar seja motivo de louvor. É brincar com as crianças, ser amigo dos jovens, ser companheiro dos adultos. É orar quando todos estão dormindo. É crer continuamente, não desistir da sua fé. É ter certeza de que vai passar, porque Deus está no controle de tudo. É ser forte e não desanimar, e nunca se esquecer que o trabalho será recompensado. Ser pastor é amar, é deixar um legado de amor, baseado nos ensinamentos do Senhor. E a nós só nos resta dizer, obrigado, meu querido pastor. Uma homenagem da PIB Taboão para todos os pastores. Notícias, eventos, tudo o que você precisa saber sobre a PIB Taboão. Está no ar, TV Comunique Online. O Ministério de Intercessão vai se reunir todas as segundas-feiras, às 20 horas, na sala virtual de oração. Envie o seu pedido de oração para a irmã Sueli ou para o irmão Eurípides através do WhatsApp. Hoje iniciamos a campanha de missões estaduais e o tema para esse ano é Seja Ponte, conectando pessoas para Jesus. E a nossa divisa está em 1 Coríntios 9, versículo 22, a parte B. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ore, participe e contribua. Clamor pelos enfermos e desempregados. Do dia 15 ao dia 20, separe um momento do seu dia e participe desse momento de intercessão. Todas as quartas-feiras, às 19h30, através do app Zoom, nós temos o nosso culto de oração online. Participe e convide os seus amigos e familiares. O link será disponibilizado durante a semana. Dizimistas e ofertantes, se ainda há alguma dúvida quanto a fazer os depósitos ou as transferências, entre em contato com a tesouraria da nossa igreja. Fiquem atentos às programações online da PIB Taboão. 9 horas, Escola Bíblica Dominical. 10 horas, Devocional PIB Kids, 11 horas, Devocional Crianças de 10 a 12 anos e às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Irmãos e amigos, não deixem de participar das nossas programações. Tenham uma ótima semana. Até a próxima. Tchau! Boa noite, irmãos e amigos visitantes. É com alegria e reverência que estamos aqui para mais um culto dedicado ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui para ouvir mais um pouco da Tua Palavra, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus. Que
possamos, ó Deus, pôr em prática também, ó Pai, aquilo que estamos ouvindo, ó Deus, e que não sejamos somente ouvintes. Obrigado por tudo, ó Pai, e prepara nossos corações para este culto. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Esperamos que todos estejam bem e nós vamos cantar uma música que vai trazer um pouco de saudade para os nossos corações, com certeza. Ela fala do quão bom é a gente estar juntos. Não só juntos fisicamente, da maneira que a gente não pode estar agora, mas juntos no Senhor, como família. Então eu te convido a, durante este neto, você se recordar dos momentos bons que nós tivemos como igreja reunidos, mas também pedir a Deus para que em breve nós estejamos juntos louvando ao nome dEle. Vamos cantar Que Bom é ao Teu Lado Estar. Vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Que não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Eu sei que é importante vivermos em união, não possa haver barreiras em nossos corações e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, o eterno amor do Senhor. Vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Que não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Eu sei que é importante vivermos em união, não possa haver barreiras em nossos corações e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, o eterno amor do Senhor, o eterno amor do Senhor. Senhor, mês de junho, mês de missões estaduais. Irmãos, o nosso tema é Seja uma ponte conectando Jesus às pessoas. E a nossa divisa se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, que diz: Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. O nosso alvo está em R$7.000. E nós podemos crer que a gente pode conseguir alcançar este alvo. Irmãos, todos podemos fazer missões. Todos nós devemos fazer missões. Seja indo ao campo, seja intercedendo por aqueles que estão no campo e seja também ofertando para manter a obra missionária no campo. E é neste momento mais delicado que a gente precisa nos apoiar, precisa apoiar os missionários no campo. E toda a campanha de missões, a gente faz alguma ação aqui na vizinhança, para não só também fazer missões
fora, no Brasil, no exterior, no estado de São Paulo, mas também aqui na nossa vizinhança, onde sabemos também que temos nossos vizinhos aqui que precisam também ouvir da Tua Palavra. E para esta campanha de missões estaduais, estamos trazendo 2 ações, a princípio, neste primeiro domingo, que vamos compartilhar com os irmãos. A equipe de evangelismo e de missões criou um grupo no WhatsApp, onde o objetivo dele é levar o evangelismo a qualquer lugar. E como podemos fazer isso? Este grupo tem o objetivo de levar o culto que estamos transmitindo para pessoas que não têm oportunidade de estar na igreja e que estão longe por algum motivo, seja seu amigo, seja visitante, seja algum parente seu que você quer que conheça a tua palavra. Então, este é um grupo específico para ele. Esse é um grupo com o objetivo de convidar o seu amigo, o seu visitante, o seu parente a entrar nesse grupo, a participar deste grupo. E este grupo, somente os administradores têm a permissão para escrever, para mandar os cultos. Então, o visitante somente terá a oportunidade de clicar no link para assistir o culto online que estaremos disponibilizando todo domingo. E a segunda ação é o cartão virtual e o nosso testemunho, onde nós teremos a oportunidade de enviar esse cartão a algum amigo, visitante ou um mesmo parente. E também, se tivermos a oportunidade de testemunhar sobre a nossa vida com Cristo, como Cristo transformou nossas vidas. O nosso alvo para essa campanha está em R$7.000. E eu peço a oração para os irmãos para que a gente consiga atingir esse alvo. E neste momento eu quero orar com os irmãos para que possamos interceder neste momento pela campanha de missões estaduais. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, ó Pai, de estar aqui, ó Deus, podendo ouvir um pouco mais também, ó Deus, sobre essa campanha de missões estaduais, ó Deus. Que possamos, ó Pai, aprender, ó Deus, a fazer missões, ó Deus. Que possamos, ó Pai, fazer missões, seja onde estiver, ó Deus. Seja indo, intercedendo, ofertando, nos mobilizando. Sabemos que um desses pilares a gente pode fazer, ó Deus. E obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, ó Pai. Nos prepare, ó Pai, por esse mês também de campanha, ó Deus, que possamos, ó Pai, levantar esta oferta, ó Deus, para que possa ser sustentados esses missionários no estado de São Paulo, ó Pai. Para que eles possam, Pai, levar a Tua Palavra, ó Deus, àqueles que ainda não conhecem, ó Deus. Para que possam ser implantadas novas igrejas também, ó Pai, em cidades que ainda não têm a presença batista, ó Deus. E também, ó Deus, para que possa levantar missionários, para que povos e etnias aqui na cidade de São Paulo possam conhecer a Ti também, ó Deus. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino do cantor cristão, número 46, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir,
aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Olá, meus irmãos. É um desafio muito grande, né? Ter essa nova proposta de culto que a gente está realizando. Eu confesso para os irmãos que dá muita saudade entrar pela porta da igreja e sentir a falta dos irmãos, poder ver todos vocês aqui nesses bancos. Mas independente dos desafios e das dificuldades que a gente enfrente, nós sabemos que Deus ele está no controle de tudo, como temos falado desde o começo dessa pandemia, né? Ele nunca se ausentou e Ele sempre cuidou de nós e somos muito gratos a Ele por isso. Mas vamos então, nessa nova proposta de culto, refletir um pouco na sua palavra. Como já vimos, nós estamos no mês de campanha de missões estaduais e eu aceitei com muita alegria o convite do irmão Wellington para estar trazendo uma reflexão para os irmãos nesse dia, debaixo desse tema, né, que a gente já ouviu, ser uma ponte, né? Que desafio esse de ser uma ponte. E eu gostaria que os irmãos então estivessem com suas Bíblias na mão e abrissem no texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 15 a 27. Nós vamos estar durante essa reflexão lendo esse texto e olhando o que a Bíblia diz a respeito da nossa divisa, né? 1 Coríntios 9, 22, na qual Paulo disse: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo quis dizer com isso? É o que a gente vai ver nesta nossa reflexão. Mas antes eu gostaria de destacar a ousadia, né, da Junta de Missões Estaduais com essa proposta de sermos pontes que conectam as pessoas a Jesus. Nós sabemos, através da palavra, que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então, como fazermos parte desse caminho, né? Como sermos pontes que se encontram neste caminho? Só tem uma forma, meus irmãos, e a forma é sermos 100% Jesus. Se nós refletirmos de fato Jesus Cristo nas nossas vidas, nós conseguiremos então ser pontes, como a Junta de Missões Estaduais tem proposto para nós durante esse mês, onde nós estaremos refletindo em cima desse tema e dessa divisa. E para nós pensarmos de uma forma talvez um pouco mais concreta, eu gostaria de fazer uma analogia. Vamos pensar da seguinte maneira: estamos no centro do Taboão da Serra e queremos ir para o Embu, por exemplo. Nós temos a Regis, nós temos a BR-116 e nós temos a Francisco Morato do outro lado. Nós sabemos que a Francisco Morato nos leva para muitos lugares, né? A gente consegue chegar em shopping, a gente consegue chegar em restaurantes, em estações de metrô, mas com certeza ela nunca nos levará para o Embu, né? Então, se nós quisermos chegar um dia no Embu, nós temos que pegar o caminho certo. E é exatamente isso que a gente precisa pensar. Como que nós podemos ir para o céu? Só existe um caminho. Nós podemos tentar por diversos caminhos chegar ao céu, mas existe apenas um caminho e esse caminho é Jesus. Então vamos ir para a nossa reflexão com essa introdução feita, começando dos versos de 16 a 18. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, dos versos de 16 a 18.
Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. O que a Bíblia nos revela nestes 3 versos que nós acabamos de ler? Primeiro, no verso 16, ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Paulo ele diz que isso é uma obrigação. Se nós de fato entendemos quem é Jesus nas nossas vidas, nós não temos alternativa se não mostrar para as pessoas o quanto Jesus faz a diferença em nossas vidas. Se ele é tão bom quanto nós dizemos, é importante que nós mostremos para as pessoas quem Jesus de fato é. Por isso, isso se torna uma obrigação. Na sequência, no verso 17, Paulo diz que nós podemos fazer isso de 2 maneiras, ou de boa mente, ou de má vontade. E aqui eu gostaria mais uma vez de citar um exemplo. Vamos pensar nas crianças que estão entrando na adolescência e os pais então começam a exigir que elas lavem louça, que elas arrumem as suas camas. E num primeiro momento elas vão sentir muita dificuldade de fazer isso, E elas talvez até façam com má vontade, mas é uma obrigação. Elas vão precisar fazer, porque é um pedido de seus pais. E o Evangelho, ele é assim também. Deus pede para que nós compartilhemos ele com as pessoas. E nós podemos fazer como se estivéssemos começando a arrumar as nossas camas ou lavando louça. Mas em contrapartida, se um pai libera um filho para jogar videogame, talvez ele perca o tempo ali e fique horas jogando aquele jogo. Por quê? Porque ele gosta de fazer aquilo. Então ele faz aquilo de boa mente, com coração, com vontade, com desejo. Então nós também podemos pregar o Evangelho dessa maneira, entendendo que ele é tão divertido, tão gostoso, tão maravilhoso quando nós o recebemos e assim então compartilharmos ele com as pessoas. E por último, no verso 18, Paulo nos diz que ele poderia abusar do poder que ele tem no Evangelho. E aí a gente pode fazer uma reflexão para os dias de hoje. Quantos pregadores não abusam do poder que o Evangelho tem de transformar vidas para tirar vantagem? Nós sabemos que existe, infelizmente, muito charlatanismo no meio em que estamos inseridos. Mas isso não é novidade. Desde os tempos bíblicos, Paulo já alertava, Jesus já alertava sobre os falsos mestres, sobre aqueles que se levantariam em nome de Deus para pregar a sua palavra. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, para não cairmos em engano. Por isso é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, estudemos ela, e para que assim possamos fazer essa separação, essa distinção dos verdadeiros mestres para os falsos mestres, porque infelizmente muitos abusam, e Paulo está dizendo aqui que ele não faria isso. Então ele prega a Cristo por obrigação, mas também de boa mente, na certeza de que Jesus pode operar mudança e transformação na vida das pessoas. Na sequência, nós temos os versos de 19 a 23, onde a Bíblia nos diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 9. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E agora nós vamos refletir um pouco sobre o que Paulo quis dizer nesses textos, Infelizmente, esse texto, muitas vezes, ele é usado de maneira equivocada por muitas pessoas. E uma das formas que a gente pode enxergar isso é a seguinte: Paulo, no tempo dele, Jesus e todos os apóstolos, eles pregavam para pessoas que viviam de uma forma um pouco diferente daquela que Jesus propunha. Eles se encontravam com mulheres adúlteras, com pecadores, e eles pregavam para essas pessoas. Mas em nenhum momento nós vemos eles fazendo estas coisas
para poder alcançá-las. Seria a mesma coisa que nós disséssemos assim, então para eu pregar para um assassino eu preciso matar alguém? E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Então vamos tentar olhar com mais atenção para esse texto, né? O que Paulo quis dizer como me fiz de tal maneira para ganhar tais pessoas? Primeiro, né? No verso 19 ele fala que se fez de servo para poder talvez assim ganhar ainda mais pessoas. Diante dessa questão, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a história dos missionários moravianos. Eu acredito que muitos irmãos já conhecem essa história, porque os moravianos, eles fazem parte da história da igreja, né? E nós já devemos até ter estudado ele em alguma EBD, mas talvez a gente não recorde tão bem de quem eles foram. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco de quem foram essas pessoas. Eles foram um grupo de cristãos perseguidos pela igreja, na época em que eles se formaram, porque eles iam contra as ideias que a igreja pregava naquele tempo. Nós sabemos que na história da igreja nós temos a Inquisição também, onde a igreja perseguia aquelas pessoas que pregavam ou pensavam diferente dela. E estes eram os moravianos. No século XVIII, eles conseguiram se reorganizar e eles começaram o que talvez tenha sido o primeiro trabalho missionário global da história. E diante dessa situação, por volta do ano de 1720, 2 jovens escolheram pregar a palavra de Deus numa ilha do Caribe, que era populada por 3.000 escravos aproximadamente, e essa ilha era comandada por um inglês, um lord inglês. E eles pediram então permissão para esse lord inglês para poderem ir pregar a palavra para estes 3.000 escravos. E a resposta desse lord inglês foi: não, vocês não podem vir pregar isso aqui. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber do evangelho aqui nessa ilha onde eu tenho os meus escravos. Então eles tiveram uma ideia diferente. Depois de muito orar e muito buscar a orientação de Deus, eles decidiram, esses 2 jovens, se vender como escravos para poder pregar para aquelas 3.000 pessoas que estavam ali. E foi o que eles fizeram. Eles se venderam como escravos e usaram o dinheiro da sua venda para custear toda a sua viagem até essa ilha. E quando eles chegaram lá, então, eles tiveram essa oportunidade de pregar a palavra de Deus para 3.000 pessoas que talvez nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. E quando eles estavam a caminho, quando eles já estavam no barco, algumas pessoas perguntaram: mas para que vocês vão fazer isso? Vocês são jovens, vocês nunca mais vão ver a família de vocês, vocês não vão poder estudar, vocês não vão fazer uma faculdade, vocês não vão poder trabalhar, vocês não vão poder fazer nada, vocês vão ser escravos. E a resposta deles, segundo a história, é: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Essa história, ela é muito emocionante e ela mexe muito comigo, e eu acredito que ela fala muito a respeito desse primeiro verso que a gente acabou de ler. Paulo se fez de servo para ganhar servos, para ganhar pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus. Na sequência, no verso 20, Paulo fala que ele se fez como judeu ou como quem estava debaixo da lei. Lá em Atos, capítulo 16, verso 3, nós vemos que Paulo, ele escolhe Timóteo para uma de suas viagens. E ele decide então circuncidar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo ia se encontrar com muitos judeus. Apesar daqueles judeus já terem se convertido ao cristianismo, eles ainda acreditavam que era necessário obedecer às leis de Moisés. E para que Timóteo não sofresse muitos problemas, Paulo decide então circuncidá-lo. Timóteo era filho de um pai grego e, portanto, ele era considerado um cristão gentil. Então, Paulo escolhe fazer isso para que Timóteo seja poupado de perseguições, de prisões e até de morte, como muitos apóstolos enfrentaram durante a sua vida, mas nunca desistiram de pregar a palavra. Na sequência, Paulo fala que ele se fez como quem estivesse sem lei, para ganhar os que estavam sem lei. E é aqui onde mora o maior perigo, né? A gente pode pensar: sem lei? Se a gente vai viver sem lei, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode matar, roubar e fazer tudo que vier na nossa cabeça. Mas o que Paulo estava dizendo naquele tempo é exatamente o oposto do que nós acabamos de ver. As pessoas que estavam sem lei naquele tempo, na verdade, eram os gentios
que, segundo os próprios apóstolos, não precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos. E nós sabemos disso, né? Nós sabemos que ser circuncidado ou não influencia na nossa salvação. Se nós quisermos, depois de sermos salvos, seguir a lei de Moisés, não há problema nenhum nisso. Mas não é a lei de Moisés que é o caminho que nos leva a Deus. O único caminho, como já destacamos, é Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça em Jesus Cristo. E era isso que Paulo estava dizendo quando ele falava então de ser uma pessoa sem lei. E ele destaca bem que ele não estava sem lei para com Deus, né? Então ele não cometia crimes, muito pelo contrário. Ele só não pregava, por exemplo, para gregos e romanos que eles precisavam se circuncidar e seguir as práticas dos judeus para serem salvos. E nos últimos 2 versos nós vemos Paulo falando a nossa divisa, né? Fiz-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. E aí a gente pode trazer para o nosso contexto mais recente, né? Nós temos aqui na nossa igreja o irmão Flaviano, eu peço desculpa por usar o nome dele, ele não está aqui presente, mas ele faz parte de um motoclube, né? Então ele tem acesso a pessoas que fazem parte desses motoclubes. Muitas vezes ele compartilha momentos com essas pessoas através das motos que eles têm esse acesso uns aos outros. Mas nós podemos ver também que geralmente um motociclista ou um motoqueiro, eu não vou saber também qual que é a expressão correta, eles não usam ou eles não se comportam da mesma maneira que os outros que fazem parte deste mesmo meio. Eles fazem a diferença ali onde eles estão inseridos. Então, enquanto a maioria deles tem uma vida boêmia e depravada, aqueles cristãos que fazem parte disso vivem uma vida diferente. Então, é mais fácil para o irmão Flaviano ter acesso a essas pessoas e conseguir compartilhar de Jesus com essas pessoas. Um outro exemplo que a gente pode citar são os torcedores de futebol, né? Nós temos muitos jovens na nossa igreja que gostam de estar no estádio, acompanhando o seu clube, mas nós sabemos também que nós não podemos nos comportar como as pessoas que estão lá. Enquanto a maioria delas está xingando o juiz, o time adversário, o próprio time, às vezes até o próprio técnico, os nossos jovens cristãos devem se comportar de forma diferente. Porém, por estarem lá, eles têm mais acesso àquelas pessoas. Fica mais fácil para eles pregar para aquelas pessoas. A gente pode fazer também a seguinte analogia. Imaginem o pastor, ou eu, ou qualquer outro irmão da igreja chegando num estádio de futebol ou em um destes motoclubes de terno e gravata e tentarmos pregar a palavra para essas pessoas. Dificilmente eles vão nos ouvir. Mas como os nossos jovens, o irmão Flaviano também já tem uma roupa mais característica destes grupos, só de chegar lá eles já são aceitos naturalmente. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo aqui. Inclusive Paulo ele se vale do direito de ser cidadão romano em alguns momentos para poder chegar até Roma e pregar a palavra de Deus. E também até para se livrar da morte, não até o fim de sua vida, pois infelizmente a história revela que por conta de pregar o evangelho e ir contra muitas ideias daquele tempo, ele acabou sim sendo martirizado também. Mas aí nós vamos para os últimos versos, os versos de 24 a 27, onde a Bíblia nos diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O que nós vemos nesses últimos versos, já partindo aí para o nosso desfecho, para a nossa conclusão. Primeiro, nos versos de 24 a 26, Paulo ele revela que o Evangelho ele tem um poder de transformação genuína, de nos transformar agora de apenas competidores a campeões. Nós não corremos mais por nada, nós não lutamos mais por nada, nós fazemos isso para vencermos. E aqui, o que eu quero dizer com vitória, não é um carro zero, não é uma casa nova, não é um salário astronômico, mas é a certeza da nossa salvação.
Essa é a coroa incorruptível que Paulo está falando para nós aqui. Enquanto muitas pessoas correm atrás de coisas que podem ser corrompidas, que se deterioram, nós corremos atrás da certeza de uma eternidade ao lado do nosso Deus. E porque nós temos essa certeza, nós voltamos aos pontos que nós levantamos antes. É obrigação nossa compartilhar isso com as pessoas. E nós podemos, através dessa nossa obrigação, fazer isso de boa vontade, compartilhando com pessoas de várias estratégias diferentes o amor de Cristo. E por último, no verso final, Paulo ele fala que subjugou o seu corpo e o reduziu à servidão. Isso revela que a vida cristã, ela é inevitavelmente sacrificial. Para um lutador vencer a sua batalha, ele precisava se abster de algumas coisas. E o que a Bíblia nos revela? Que nós precisamos, como cristãos, nos abster daquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus? O pecado, o mal. Nós sabemos que isso é a única coisa que pode nos separar de Deus. Porém, Jesus morreu numa cruz para nos salvar e com o seu sangue nos limpar e nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso Ele é o caminho. Por isso Ele é a verdadeira ponte. Então, concluímos o seguinte: nós somos, primeiro, obrigados a pregar o Evangelho, a pregar Jesus Cristo. Segundo, através dos nossos dons e das nossas facilidades, nós precisamos desenvolver estratégias para pregar a palavra de Deus. E por último, a pregação do Evangelho, ela provoca inevitavelmente mudanças e sacrifícios na vida de quem a aceita. Mas nós sabemos também que, infelizmente, muitas pessoas se recusam a aceitar essa palavra. Por fim, Jesus é o caminho, o único caminho que garante o acesso direto ao Pai através de sua graça e da salvação. Mas, uma vez que nós escolhamos esse caminho, o passado ele deve ser deixado para trás. Lembremos da analogia que fizemos no começo. Só existe uma forma de nós chegarmos até o céu. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. E durante esse caminho, nós não teremos distrações. Dificilmente nós encontraremos, durante esse trajeto, o shopping Pecadão, o Pecadonald's, o Cinemaus. Tudo isso já era, meus irmãos. Talvez nós encontremos o shopping Salvação. E ali nós também encontremos as virtudes, os dons que precisamos, bondade, amor, paz. É exatamente disso que precisamos. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E nós só seremos pontes se formos 100% igual a Ele. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar o hino 349 do cantor cristão, Rica Promessa. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas,
pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre, tu és agora, crê, pois eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Bom, meus irmãos, muito obrigado por terem participado conosco deste culto virtual, né? Nessa nova alternativa que a gente tem encontrado para poder tentar matar um pouco da saudade através destas gravações e compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, para que possamos em família, em nossos lares, cantarmos, agradecermos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós neste momento, né? Eu gostaria de lembrar os irmãos, né, de continuarem intercedendo pelos nossos enfermos, pelos nossos enlutados. Essa semana a família do irmão Marcos, da irmã Renata, perdeu o pai do irmão Marcos, né, o avô de seus filhos, e que nós possamos então estar intercedendo por esta família, pela família Andrade também, que recentemente perdeu a sua matriarca, e por tantas outras famílias da nossa igreja que neste período estão passando por dificuldades de relacionamento, financeiras, a questão também do emprego, né? Muitos desafios nós temos enfrentado, dos estudos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das faculdades. Tem sido tudo muito novo, mas Deus tem nos abençoado e tem cuidado de nós. Então, que nós possamos continuar orando e nessa expectativa de que logo Deus intervenha e possa nos trazer de novo ao nosso convívio, ao nosso momento juntos aqui como congregação, para nos abraçarmos, confraternizarmos e o adorarmos em espírito e em verdade. Agora eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, Deus Santo e Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a possibilidade, através da tecnologia e através dessas alternativas, de te adorarmos, de te louvarmos em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Mesmo distantes, nos unimos em Ti e Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido bondoso conosco e o Senhor tem se revelado a nós através destes cultos que temos realizado. Te agradecemos porque temos alcançado muitas vidas e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor toque em cada coração e que o Senhor continue nos abençoando para que continuemos pregando a Tua palavra aos 4 cantos dessa terra. Neste mês de missões, gostaríamos também de interceder pelos nossos missionários, que o Senhor possa abençoá-los, sabemos do desafio que eles têm enfrentado, que o Senhor possa sustentá-los com a Tua mão poderosa
e possa também, ó Pai, derramar o Teu Espírito Santo sobre as suas vidas para que com ousadia e coragem continuem pregando a Tua palavra a tantos corações que estão desesperançados e desalentados, que eles encontrem em Ti o verdadeiro descanso e a salvação na pessoa de Jesus, ó Deus. E Te pedimos de uma forma muito especial pelas famílias da nossa igreja. Te pedimos pela família Oliveira, que essa semana perdeu um ente querido, que o Teu Espírito Santo possa estar consolando os corações e que nós, como irmãos também, continuemos orando, intercedendo e abençoando a vida dos nossos irmãos que neste momento estão precisando deste carinho e deste conforto. Que o Senhor também abençoe tantas outras famílias da nossa igreja, ó Deus, que estão passando por esse processo de luto neste ano. Já perdemos algumas pessoas que amamos e Te pedimos que o Senhor continue cuidando e esteja à frente de tudo. Também clamamos pelos desempregados, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa abençoar as suas vidas e as suas famílias. E aqueles, ó Pai, que estão enfrentando qualquer outro tipo de dificuldade, que o Senhor possa cuidar, abençoar e sustentar, no nome de Jesus. Esteja conosco nesta semana e preserve a nossa vida, se assim for da Tua vontade, para que continuemos Te adorando, pregando a Tua palavra e nos encontrando para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus é que oramos. Amém.